Gente, é muito importante a gente entender aqui que existem várias formas de captar recursos, ok? A gente não precisa ficar preso apenas numa fonte de recursos. Eu não preciso ficar só pensando que eu vou captar somente de empresas. Eu não preciso só ficar pensando que eu vou captar somente do governo. Eu não preciso ficar pensando que eu vou captar somente de pessoas, tá? Então, quero dizer para vocês aqui que existem diversas formas, tá? E que a gente não pode ficar dependendo unicamente de uma fonte de recursos. A gente pode ir para diversas fontes de recursos, a gente pode captar de várias formas. E essa é a questão. Não é porque existem várias formas de captação de recursos que você vai conseguir captar na sua ONG. Essa é a realidade. E aí a questão é, por que estou falando isso? Gente, muitas pessoas entram em contato comigo e perguntam para mim, tiram dúvidas em relação a uma determinada fonte de recursos. Débora, eu estou tentando captar de editais. E aí agora eu já consegui, só que eu tenho que fazer determinadas coisas. Como que eu dou continuidade nisso? Débora, eu consegui captar de lei de incentivo. E agora como que eu consigo realmente captar esse dinheiro? Débora, eu consegui dar o primeiro passo com uma lei, com uma emenda parlamentar. E agora, como eu faço para continuar? E essa é a questão. Toda vez que a gente pensa em captar recursos, a gente vai na ideia de eu preciso do dinheiro, eu quero o dinheiro, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a água, eu preciso pagar os meus funcionários. E acontece o que acontece normalmente. A gente não consegue captar. Ou muitas das vezes a gente consegue dar o primeiro passo e a gente não consegue finalizar essa fonte de recurso e acontece o quê? A gente não capta o recurso em si. Então a gente tem que pensar muitas vezes, ou nem pensar, a gente tem que ter noção de que não é porque está ali disponível que eu vou conseguir captar aquele recurso. E não estou dizendo que você não possa captar aquele recurso. Todos nós podemos captar todos os recursos. A questão é se eu, organização, se eu, presidente, se eu, voluntário, se eu, captador, não importa quem seja, mas que a pessoa responsável, ela consiga captar realmente recurso, tá? E aí vem a questão. Eu sempre falo para vocês que eu caí no mundo paralelo, né, no mundo das ONGs, assim, sem ter muita noção do que estava acontecendo. E aí, para aqueles que não me conhecem, eu sempre tive no mundo, tá? Do social, mas sempre com um olhar paternalista, sempre com um olhar assistencialista por causa da relação da igreja. E até mesmo da questão escolar, que eu participei da caixa escolar da escola, porque eu nunca tive muita situação, então eu participei da caixa escolar, mas sempre no olhar de, coitadinha, ele precisa de um livro, coitadinha, ele precisa de uma cesta básica, mas sempre aquele olhar do assistencialista, mas tipo, ele precisa para ele dar continuidade nos estudos, continuidade para ele se esforçar. Porém, todavia, quando a gente fala de projeto social, a gente tem que parar com esse olhar assistencialista e realmente olhar naquele contexto de que, se ele precisa, ele vai se esforçar, a gente vai dar ferramentas para que ele chegue aonde ele quer chegar, tá? E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Que quando eu caí dentro do projeto social, eu não entendia sobre projeto social. Eu fui lá como recepcionista simplesmente para ganhar o meu salário. E aí aconteceu o quê? Eu já tinha um determinado conhecimento, eu mostrei serviço e eu virei gerente administrativa. E aí que o negócio começou a meio que pesar para o meu lado, porque eu não conhecia realmente esse mundo do terceiro setor, de certificações, eu não entendi essa questão realmente de impacto social, eu não sabia sobre indicadores, porque quando você trabalha numa empresa, a empresa não quer saber sobre indicadores, ainda mais quando um determinado cargo que você está fazendo. Ela quer saber se você está batendo sua meta, pronto, acabou. Ela quer saber se você está conseguindo número de alunos, se ela está conseguindo fazer ligações, e isso que bastava para mim. E aí a questão é, quando eu entrei nesse mundo, eu comecei a entender sobre captação de recursos, porque eu precisava captar recursos para o projeto qual eu trabalhava. Então, eu tive que captar de empresas, eu tive que participar de editais. E isso que eu estou falando para vocês é porque para eu chegar onde eu estou aqui hoje, ensinando a vocês, mostrando o que eu sei e levando para que vocês possam aprender tudo com mais facilidade, o que eu sei, e que vocês possam aplicar dentro da organização de vocês, é porque demanda tempo, demanda conhecimento. E é o que eu estou falando aqui. Não é porque vocês querem ter uma emenda parlamentar que vocês vão ter uma emenda parlamentar. Não é porque eu consegui a lei de incentivo que você vai conseguir o dinheiro da lei de incentivo. Tudo, gente, é um passo. E essa é a questão. Não adianta você falar que você quer se você não sabe o que você está fazendo. Porque, assim, é aquela esperança
Pô, eu consegui passar lá na lei de incentivo. Você conseguiu ser aprovada para ir atrás do dinheiro. Ele não vai te dar o dinheiro. Ele só te deu a liberação de que organização aqui, vamos lá, a Lei da Cultura, Ministério da Cultura, aprovo o projeto X para que ele corra atrás de conseguir 2 milhões, 200 mil, 500 mil, não importa quanto vale, né, o teu projeto. Mas a questão é, ele falou para você o quê? Ministério da Cultura, estou aqui carimbando esse projeto, dizendo que ele está apto, tá? Ele está apto a captar esse recurso, o qual viria para o governo, não vai vir para a gente, o governo, mas eu, do Ministério da Cultura aqui, estou dizendo para você que ele vai poder captar de empresas. E essa é a ideia. Entendeu a ideia que eu estou falando para vocês aqui? E aí a pessoa fala assim, opa, eu nem sabia. Eu achava que ele estava liberando os 2 milhões, ele estava liberando os 400 mil, meio milhão, e eu só ia lá, eu ia conseguir fazer o projeto. Não é assim, gente. E essa é a questão aqui, ó. Não é porque você quer captar, não é porque você deu o primeiro passo que você vai captar. E essa é a questão. Eu já passei por vários projetos, várias organizações, de que a pessoa conseguiu e chegou lá, nadou e morreu na praia porque não conseguiu recurso. Porque você tem prazos. Você não vai falar, ele conseguiu, ele vai ter 10 anos para conseguir captar esse recurso. Não. Ele conseguiu esse recurso aqui, ele vai lá em qualquer empresa e vai captar. Também não. Não é assim, gente. Precisa de conhecimento. Precisa realmente você entender o que você está fazendo. Porque é aquela questão, o primeiro passo já foi dado. Mas os demais passos? A gente começa a ter aquela esperança. Nossa, fui aprovado. Ai, meu Deus, glória! Agora a gente vai conseguir aquele 500 mil que a gente queria. E aí você chega na hora, não sabe como captar. Não capta. Aí você nada e morre na praia. Mas, na verdade, você nem nadou. Você simplesmente viu que tinha lá, pegou um jacaré, sabe? Quando a gente mergulha, que a gente vai, a onda vem, você vira e vai até a areia. Tu pegou aquele jacarezinho ali, tu foi junto com a maré. Você não sabe nadar, você sabe muito mal se salvar. É o que acontece quando a gente vai fazer essa captação. E não somente dessa captação que eu estou falando aqui, de lei de incentivo, mas também de editais. Eu estava num projeto que a pessoa falou assim, Débora, eu passei a primeira fase. A gente passou na primeira fase, a primeira fase foi beleza, agora a gente vai ter que fazer a apresentação do projeto. Eu falei, pô, legal, vamos fazer a apresentação do projeto. O que é? A gente vai fazer um portfólio. Mas eu não sei nem o que é um portfólio. Eu falei, como é que é? Não, você vai ensinar a gente a fazer um portfólio. Tá bom. Dê todas as informações aí do portfólio aqui. Eu comecei a falar que eu precisava. Não, a gente nunca fez isso, também nunca fez aquilo, a gente também não tem isso aí, também não tem aquilo ali. Eu falei, o que você vai fazer no portfólio se você não fez nada ainda? O que você vai mostrar para a pessoa que o teu projeto realmente precisa ganhar esse recurso e você nunca fez nada? Precisava fazer alguma coisa? Precisava! Então, assim, passou no edital, fez um projeto maravilhoso, escreveu um projeto lindo, porém, no portfólio de dizer, falando, né, olha, eu quero mostrar o meu trabalho como organização. Não tinha organização! Não, é o nosso primeiro projeto. Tá, mas o que você já fez na organização? A gente nem organização tem. A gente vai começar agora através deste edital. Eu falei, como assim vocês vão começar agora através desse edital? Não tinha uma documentação toda para apresentar? Tinha. Então vocês apresentaram o quê? A documentação. Tá. Mas vocês não leram o edital que precisava mostrar um portfólio, que a organização tinha que existir, que a organização precisava ter feito alguma coisa? Não, a gente viu. Só que aí a gente pensou errado. Mas a gente estava querendo um recurso para dar iniciativa no projeto. Mas lá no edital estava dizendo que o projeto já tinha que existir. Não era assim, mas tinha que ter 3 anos de CNPJ, a gente tem 3 anos de CNPJ, tá legal. Mas não é porque tem 3 anos de CNPJ que você vai fazer um edital, vai participar desse edital, se você não tem nada, todo o resto não existe. Mas aí vai que... Gente, não é que vai que você está fazendo uma coisa que é errada. Sabe por que é errado?
Porque você está gastando tempo de pessoas que estão lá olhando, que são as pessoas que as pessoas estão examinando, né, todas as propostas, eles estão lendo, eles estão descartando as propostas que não tem nada a ver. A sua proposta entrou tirando vaga de uma outra organização, o que significa que, possivelmente, quando você apresentar seu portfólio que não tem nada, porque vocês nunca fizeram nada, ele vai ter que excluir vocês, vai atrás de uma outra organização, vai demandar mais um trabalho. Sim, pode ter sido, a gente vai botar aqui mais 5 organizações aqui na fila de espera, caso aconteça alguma coisa no decorrer do processo, vai. Isso eles sempre fazem, eles vão botar lá uma listinha de espera, porque sempre sai gente no decorrer das outras etapas. Mas olha só, você está gastando tempo das pessoas lá e o seu tempo. E eu não estou falando de gastar seu tempo no sentido de, tá gastando tempo, porque... Não, tá gastando tempo no sentido de esperança sua. Porque você está na expectativa de conseguir um recurso e você já sabe que esse recurso não vai para você. Porque em sã consciência, lá no edital, lá no regulamento, ele já tinha falado determinadas coisas, já tinha dado critérios. Mas você, na ideia de querer captar o recurso, pensando financeiramente, você falou, não importa, vai que cola, vai que eu consiga captar esse recurso, vai que... E essa é a questão, gente. E nesse vai que você está fazendo o quê? Você está se queimando.